Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Teremos neste sábado, dia. Hoje é quinta-feira, nesse dia 15 de fevereiro, teremos pela 10ª rodada do Cariocão mais um clássico. Não é o último, porque o último clássico será Botafogo e Vasco na última rodada. Mas o penúltimo clássico antes das semifinais. O Flamengo vem aí de dois clássicos seguidos no Campeonato Carioca. Contra o Fluminense, um empate, e contra o Botafogo na última rodada, no jogo atrasado, na verdade, jogo atrasado. O Flamengo ganhou de 1-0, teve um tumulto generalizado, briga, né, que vai ser julgado. E eu espero que quem causou os problemas seja severamente punido. E agora o Flamengo vai para mais um clássico, o último clássico do Flamengo. O Flamengo já vai ter mais uma rodada que joga contra o Maricá. E o Botafogo e o Vasco tem esse clássico contra o Flamengo. E na última rodada vai ter o clássico contra o Botafogo. Então a gente tem que analisar pelos times, né, pelos desfalques, mas não pode esquecer de analisar pelas tabelas. Pelas tabelas. E, mais uma vez, o Flamengo entra num clássico em vantagem. O Flamengo estava na frente da tabela com o Fluminense, o empate era bom para o Flamengo. O Flamengo entrou na frente na tabela contra o Botafogo, o empate era bom para o Flamengo. O Flamengo acabou ganhando e o Flamengo entra de novo contra o Vasco, com o empate sendo bom para o Flamengo. Então a gente vai analisar esse clássico, né? Que teremos no sábado, no Maracanã, às 9h45. Ou seja, o jogo vai acabar lá para meia-noite se não tiver pancadaria. Espero que não. O Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer. O empate não é bom para o Vasco, até porque na última rodada tem o Botafogo. E o Botafogo tem chance ainda de se classificar. E até de se classificar na última rodada. Então, é um jogo super decisivo para o Vasco. Super decisivo para o Vasco. Agora, escolher adversário, o Vasco não tem como escolher. O Flamengo agora e depois o Botafogo. Então vamos lá para a gente fazer essa análise. E aqui eu já digo, no vídeo anterior eu falei e vou repetir. Para mim, a maior rivalidade do futebol carioca é Flamengo e Vasco. Óbvio, a gente sabe que o Vasco não vive um momento bom há algum tempo, mas para mim de rivalidade é Flamengo e Vasco. Não é Flamengo e Fluminense e não é Flamengo e Botafogo. Nem Botafogo e Vasco, Vasco e Fluminense, não. Para mim a maior rivalidade que aqui no Rio tem é Flamengo e Vasco. Apesar de viverem momentos distintos já há algum tempo. Tá? Então vamos lá para a gente falar sobre o clássico Flamengo e Vasco pela 11ª rodada, pela 10ª rodada do Cariocão 2025. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, se quiser mandar algum recado. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada logo aqui como é que está a tabela. O Flamengo é o primeiro colocado, tá? O Flamengo é o primeiro colocado, com 17 pontos. O mesmo número de pontos do Volta Redonda. Tá? O Vasco é o terceiro colocado com 14. O Sampaio é o quarto com 13 e o Nova Iguaçu é o quinto também com 13. Bom, o Flamengo está a 4 pontos do Nova Iguaçu, que é o que interessa. Se o Flamengo empatar, vamos lá para o Flamengo empate, chega a 18. O Nova Iguaçu vença, vai a 16. O Sampaio Corrêa vença, vai a 16.
O empate é pior para o Vasco, porque o Flamengo vai continuar na frente de Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Botafogo. Agora o Vasco não. Se o Vasco empatar, o Vasco corre o risco de perder uma posição ou duas posições. E se perder, pode perder até 3 posições. 3 ou 4, porque o Maricá tem 12 pontos, o Madureira tem 12 pontos. Então a derrota do Vasco da Gama para o Vasco nesse clássico pode determinar a eliminação. O empate vai causar um problema, principalmente se o Botafogo vencer. O Botafogo, se eu não estiver enganado, acho que pega o Sampaio Corrêa. Se eu não estiver enganado, o Botafogo acho que pega o Sampaio Corrêa. Só para dar uma olhada aqui. Não, o Botafogo pega o Boa Vista, tá? Não sei se o Botafogo vai com o time principal, porque na semana tem a Recopa. Mas, se o Botafogo vence o Boa Vista, que é o último, o 10º colocado, e o Vasco não ganha, fica com empate, o Botafogo fica com os mesmos 15 pontos do Vasco. E aí vão para a última rodada com 15 pontos os dois. Então o empate não é bom para o Vasco. O empate é bom para o Flamengo. Porque depois o Flamengo joga contra o Maricá. Não é moleza, mas joga contra o Maricá na última rodada. Então o empate é bom para o Flamengo. E horrível para o Vasco da Gama, que pode terminar a rodada com um empate fora da zona de classificação. Bom, então já vimos aqui a classificação. O Flamengo, depois de Vasco, pega o Maricá. E o Vasco, depois do Flamengo, pega o Botafogo. Então a tabela do Vasco, nessas duas últimas, é mais complicada do que a do Flamengo. E aí a gente vai para o jogo. Bom, o Felipe Luiz está mexendo muito no time, né? Para não desgastar muito, tem alguns desfalques físicos, né? E tem desfalques agora de cartão vermelho. O Gerson tomou cartão vermelho, o Cleiton também. O Cleiton é reserva, mas o Gerson não. O Gerson é titular. E o Gerson já tinha ficado no banco no jogo contra o Botafogo. Entrou no segundo tempo, provavelmente iria entrar nesse jogo contra o Vasco, ia dar uma descansada de repente no Arrascaeta, mas o Gerson não vai. Então o Flamengo tem um desfalque no time principal, que é o Gerson. O Flamengo também tem um desfalque do Alexandre, que é o lateral, que não sei se vai estar recuperado, e tem o Ayrton Lucas, que é o outro lateral esquerdo, que também sentiu que a gente não sabe se vai estar recuperado. Então o Flamengo pode ir de novo com Varela pela lateral esquerda, né? Tem ali o Juninho, que sentiu, não foi nada demais, foi uma simples fisgada, que poderia se transformar na coisa mais grave, acabou sendo sacado, mas talvez ele possa jogar contra o Vasco da Gama. Então o Flamengo tem, sim, os desfalques de Cleiton, de Gerson, lógico, aqueles outros desfalques que já estavam há mais tempo. O Pedro vinha e agora o Alexandre. Então o time do Flamengo pode ser o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, eu acredito que o Léo Pereira volte no lugar do Danilo, e o Varela de lateral esquerdo. Mas aí a gente pode ter o Felipe Luiz fazendo 3 zagueiros, botando o Danilo. Mas eu acho que ele não vai fazer. Ele pode até botar um Danilo de lateral esquerdo no lugar do Varela. Então, eu acho que ali, na lateral esquerda, se não tiver o lateral esquerdo, que no caso seria o Ayrton Lucas, né? Porque o Alexandre ainda está, mas caso o Ayrton Lucas não puder jogar, ou ele vai de Varela, ou ele vai de Danilo ali. No meio, acredito que ele vai com o Pulgar, né? Que o Pulgar só jogou um pedaço do segundo tempo, né? Contra o Botafogo. Acredito que ele deva ir com o De La Cruz e o Arrascaeta. Arrascaeta deve jogar de novo, já que o Gerson não está. E na frente, ele tem algumas opções. Ele pode ir com o Michael pelo lado esquerdo, Luiz Araújo pelo lado direito, e como centroavante, o Juninho, o Plata ou o Bruno Henrique. Ele pode ir com o Gonzalo Plata pelo lado direito, o Bruno Henrique centroavante, o Michael pelo lado esquerdo. Na frente, ele tem Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, Bruno Henrique
que podem se revezar. E o Juninho, né? Eu esqueci do Juninho. Tem Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e o Juninho. Então ele pode colocar qualquer dessas configurações. E os 5 que ele tem são 5 jogadores de velocidade. Ou seja, não vai mudar o estilo do Flamengo no ataque. Vão ser 3 jogadores de velocidade, sendo que nenhum deles é um centroavante de característica, nem o Juninho, que joga centroavante, mas ele não é aquele centroavante fixo tipo Pedro, né? Então o Flamengo deve ter esses desfalques, aí como eu falei, mas mesmo assim o Flamengo está girando o time e continua sendo um time muito forte. O Vasco da Gama tem aí o Adson, o David e o Estrela, que ainda não podem jogar. O Felipe Coutinho saiu no último jogo, né? Sentiu e saiu no jogo contra... Foi o Fluminense, né? Que acabou herdando de virada. Então o Vasco da Gama pode ir com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Oliveira e o Piton, bom jogador. Na frente ali, Jair, o Tietê, Paulinho e Coutinho ou Payet. E na frente, Zucarello e Veguete. Bom, um time competitivo. Deu uma caída de produção, mas é um time bem competitivo. Obviamente, os momentos são diferentes de Flamengo e Vasco. O elenco é diferente de Flamengo e Vasco. O time é diferente de Flamengo e Vasco. Então, não tem como você falar, o jogo é 50% a 50% porque os times são parelhos. Não são parelhos. Não são parelhos. O Flamengo é superior ao Vasco. É no campo e está no campo. Mas quem tem que ganhar a obrigação de ganhar é o Vasco. O Vasco não vai poder ficar esperando o Flamengo. Apesar do Vasco saber que o Flamengo não vai mudar o estilo para jogar contra o Vasco, apesar do empate ser bom para o Flamengo não vai mudar o estilo, mas o Vasco vai ter que se expor um pouco mais. Se expondo um pouco mais, jogando contra um time que tem 3 jogadores na frente com muita velocidade, é complicado você armar o Vasco. Tendo o Vasco, o Carille como treinador. É outra situação. É muito mais fácil marcar do que atacar. Então, cara, pro Flamengo é mais um jogo do Campeonato Carioca. É um clássico? Ninguém quer perder? Não quer. Mas é mais um jogo. O Flamengo está bem confortável para essa partida. Não é que o Flamengo está desdenhando do Vasco. Não é nada disso. Mas o Flamengo está confortável. É o primeiro colocado, com 17 pontos. O empate vai deixar o Flamengo ainda entre os 4 primeiros. Pode perder a liderança por Volta Redonda, mas vai estar entre os 4. Agora o Vasco não. O Vasco tem que ganhar. O empate não é bom e a derrota é pior ainda. Então o Vasco tem que agredir. O Vasco vai ter que mudar. O Carille vai ter que criar alguma coisa para atacar o Flamengo. Marcar o Flamengo e atacar o Flamengo. O problema é que eu não acredito na capacidade do Carille de fazer os times atacarem sem dar espaço. O que é difícil para qualquer treinador. Para o Carille mais ainda. Então, cara, é um jogo difícil para o Flamengo. Mas, na minha opinião, muito mais difícil para o Vasco. Até pela situação do Vasco precisar ganhar. Porque se o empate para o Vasco for bom, o jogo seria mais parelho. Eu vou até dar uma olhada aqui, só para me ver. Aqui é rápido. A 10ª rodada começa no sábado. Só que o jogo que tem no sábado tem Bangu e Madureira às 6h30, né? 6h30. E tem Boa Vista e Botafogo. Aí que está a situação. Vamos lá, Bangu e Madureira. Bom, o Madureira se ganhar vai a 15 pontos. O Madureira se ganhar vai a 15. O que acontece? O Madureira passa o Vasco da Gama. Passa o Vasco da Gama. Antes de começar o jogo, Flamengo e Vasco. Se o Madureira tiver vencido o jogo, o Madureira vai a 15.
o Vasco já cai uma posição. E antes do jogo também, Flamengo e Vasco, o Botafogo joga contra o Boa Vista. Se o Botafogo ganhar, passa também o Vasco. Ou seja, o Vasco pode iniciar o jogo contra o Flamengo fora do G4. O Vasco pode iniciar fora do G4. Aí a necessidade de ganhar é muito maior. Porque o Botafogo pode chegar a 15 pontos e o Madureira a 15 pontos. O empate do Vasco vai deixar o Vasco com 15 pontos. Aí a gente vai ter que ir lá pro saldo, né? Só que o Vasco, se empatar, vai ficar com 3 vitórias. O Botafogo já tem 4 vitórias. Ou seja, o Botafogo vai passar o Vasco da Gama de qualquer maneira, se o Vasco da Gama só empatar. O Madureira tem 3 vitórias. Se o Madureira ganhar, fica com 4 vitórias. Também passa o Vasco da Gama. O empate não é bom para o Vasco. Se Botafogo e Madureira ganhar, o empate não é bom para o Vasco. O Vasco vai ficar atrás de Botafogo e Madureira para a última rodada. Agora, se o Botafogo perder e o Madureira perder, ou empatar, se o Botafogo empatar, ficar com 13, o Madureira empatar, ficar com 13, o Vasco pode pensar no empate. Pode pensar no empate. E aí vai ter que ver o jogo Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Vamos dar uma olhada aqui. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. O Sampaio Corrêa joga no domingo contra o Volta Redonda, o segundo colocado. E o Nova Iguaçu pega o Fluminense. Então, o Vasco pode pensar o seguinte: bom, Botafogo não ganhou, Madureira não ganhou, eu continuo no G4. E entre Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, os dois podem perder ou um perder. Eu continuo no G4. Aí o empate não vai ser tão ruim para o Vasco da Gama. O problema é que o último jogo do Vasco é contra o Botafogo. Bom, vamos ver no que dá. Agora, a missão do Vasco é bem mais complicada do que a missão do Flamengo. Pela tabela, pelo momento e pelo time. Vamos ver quem sai melhor. Na minha opinião, esse jogo tem vitória do Flamengo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!